Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, nossa aula vai ser sobre avaliação primária. Eu achei melhor dividir essa aula em duas, avaliação primária e avaliação secundária, para vocês interpretarem melhor esse conteúdo, né? Porque eu acho que é um conteúdo de extrema importância no dia a dia principalmente do socorrista, no dia a dia do profissional da urgência e da emergência, principalmente tanto em casos clínicos como em casos traumáticos, tá? Então, eu achei melhor dividir o tema para facilitar para vocês o entendimento, porque são muitas informações. Vou projetar o nosso slide. Então, hoje, né, vamos falar da avaliação da vítima em primeiros socorros. E, inicialmente, essa avaliação ela não precisa seguir um esquema rígido, né? Não tem uma sequência, um protocolo de como vou começar e finalizar essa avaliação. Então, os passos vai depender da situação do paciente. É um paciente que está encarcerado, é um paciente que está numa explosão, num incêndio, é um paciente que está por baixo de um caminhão, é uma vítima de parada cardiorrespiratória. Então, isso tudo vai depender para a gente poder ter um pensamento, uma análise crítica ali naquele local, ver qual que são os passos que eu vou ter que seguir primeiramente, né? E se eu preciso, principalmente, de pedir uma ajuda antes de fazer qualquer coisa, porque pedir ajuda, ela nada mais do que você ter segurança do que você vai fazer e também para a segurança daquela vítima que você vai prestar atendimento. Mas temos alguns itens que nós temos que seguir, mesmo essa avaliação não sendo precisa um esquema rígido, um protocolo, né, ali necessariamente dito aquilo ali. Então, antes de iniciar essa avaliação, nós devemos garantir, primeiramente, a nossa segurança. Foi o que eu falei na primeira aula. Vocês vão me ouvir falando isso o tempo inteiro. A segurança da equipe, a minha segurança do meu colega em primeiro lugar, tá? Segurança de cena. Não tem risco para mim e para minha equipe, eu vou atender aquela vítima, tá bom? Eu tenho que ter certeza que aquele local não vai me oferecer risco e nem para o paciente. Porém, para mim, principalmente em primeiro lugar. Por mais que aquela vítima corra um risco, né, esteja ali encarcerada e o carro vai explodir, por exemplo, se eu vejo que não vai dar tempo de fazer uma retirada rápida daquela vítima, daquele carro, que nós temos os princípios de fazer isso, né? Temos os protocolos de atendimento, de treinamentos para poder fazer esse tipo de retirada de vítima de trauma. Se eu não tiver segurança e achar que essa vítima, que esse carro vai pegar fogo comigo tirando a vítima, eu não vou tirar a vítima. Então, infelizmente, felizmente e infelizmente, né, para a vítima, a minha segurança socorrista, né, no profissional da saúde em primeiro lugar, tá? Eu tenho também que verificar se esse paciente vai responder aos estímulos, se ele está conversando, se ele está inconsciente, né? Se ele está desperto, se ele consegue me responder, se ele sabe do que está acontecendo. Então, a segurança de cena em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho que ver se é uma vítima consciente, se é uma vítima inconsciente, porque essa diferença vai fazer eu mudar as minhas preferências, né? O princípio, ele nunca vai mudar, porque são os protocolos de atendimento, os treinamentos que eu sigo para atender aquela vítima, mas as minhas preferências, elas são variáveis. Eu posso sim mudar a forma de fazer aquele atendimento. Não vou seguir em toda vítima, principalmente em clínica traumática, uma mesma preferência, tá bom? Fazer uma observação geral desse paciente. Eu tenho que ter uma análise crítica do que está acontecendo com esse paciente ou dessa vítima, para mim poder saber como que eu vou, o que eu vou fazer, quais as minhas preferências, como eu já disse aqui,
né? Então, a continuidade do procedimento, ele vai variar dependendo das condições do paciente. Então, pessoal, quando eu falo em pedir ajuda, às vezes a cena está insegura, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir ajuda precocemente, tá? Eu falava muito isso no meu serviço, que pedir ajuda precocemente, ela mostra um grande respeito e senso de responsabilidade com a segurança do paciente. Nós não somos heróis, e heróis são perigosos. Por que eu digo isso? Porque quando eu acho que eu sou uma heroína, que eu consigo ir lá fazer aquela retirada rápida daquela vítima, que vai dar tempo, sem pedir ajuda, talvez, de uma defesa civil, da polícia militar, que seja do corpo de bombeiros, para poder fazer o desencarceramento daquele veículo, para a retirada daquela vítima, eu estou colocando a minha própria vida em risco. Então, vocês não são heróis, nós não somos heróis. Super-heróis é só em desenhos animados, não esqueçam disso. Então, nós temos que reconhecer, pessoal, as próprias limitações. Isso é sinal de caráter forte, que a pessoa é competente. Nem sempre está no meu alcance imediatamente o que eu tenho que fazer, tá bom? Então, não espere complicar. Vamos pedir ajuda logo. Se eu não tenho segurança de entrar, eu tenho que acionar ajuda. Então, não vamos esperar complicar. O intuito nosso, principalmente no pré-hospitalar, é salvar vidas. Então, um minuto que eu perco perante essa vítima, eu vou estar prejudicando essa vítima. Então, coloque esse slide na cabeça de vocês profissionalmente falando na vida no dia a dia, tá? Eu tenho que reconhecer as minhas limitações, que isso vai significar que eu sou uma pessoa de caráter forte, que eu sou uma pessoa competente. Eu sei dos riscos e benefícios que trazem para essa vítima e para mim. Combinado? Então, quando eu falo de uma avaliação primária, eu posso estar falando de uma vítima de trauma ou de uma vítima de clínica, né? Uma vítima inconsciente que está numa parada cardiorrespiratória. Então, para conceituar o trauma, que além do conceito ser diferente, as preferências e princípios talvez sejam diferentes. Então, trauma é um ferimento causado por uma força externa, presente nas situações de violência, incluindo os acidentes automotivos, as quedas, as queimaduras e o afogamento, tá? Outros problemas que podem ser relacionados ao trauma são as doenças graves e o mal súbito. Por quê? Ah, mas mal súbito, doenças graves é clínico. Sim, é clínico. Mas esses dois itens podem me evoluir ao trauma. Eu posso sentir um mal súbito, ter um infarto durante o volante ao dirigir e ocasionar um acidente de automobilístico, né? Da mesma forma, as doenças graves, principalmente, por exemplo, idoso, né? Pode sofrer uma queda de própria altura em casa, que é um trauma. Essa vítima vai ser imobilizada da mesma forma que uma vítima de automobilístico. Então, esses dois casos, eles podem vir a também surgir um problema de trauma. Então, o que é consciência e inconsciência? Basicamente, né, pessoal, consciência é a pessoa orientada, ela sabe aonde ela está, o que está acontecendo, o nome, o telefone de alguém, para poder, nós profissionais que está ali atendendo, fazer, né, o contato para poder solicitar ajuda ali, né, como acompanhante. Então, essa pessoa tem uma lucidez, ela consegue, ela tem percepção de tudo que está acontecendo na volta dela. Então, já a inconsciência é basicamente o contrário, é a falta da consciência, é o estado da insensibilidade, da falta da recepção sensorial.
Essa pessoa está ausente, ela não consegue te falar o que aconteceu. Ela não sabe onde ela sofreu aquele determinado acidente, o que ela sentiu antes de sofrer aquela queda. Então, ela talvez não vai saber te falar o nome, não vai saber onde ela está. Então, isso é inconsciência. E principalmente se ela não te responder de forma alguma. Se ela estiver em Glasgow 3, mais na frente aqui, vocês vão ver um pouco da escala de Glasgow, que eu estou pensando em dar uma aula só de Glasgow, da escala de Glasgow, para vocês compreenderem melhor essa escala de Glasgow, porque eu não sei se vocês já viram, inclusive, essa escala. Se tiverem visto, pode me comunicar, que aí eu pulo essa parte da aula da escala de Glasgow e eu falo somente aqui mesmo. Então, é isso. Então, para mim fazer uma avaliação da consciência dessa vítima, eu tenho que verificar os seguintes itens. A abertura ocular, a resposta verbal, né? O diálogo do socorrista com aquela vítima, aquele acidentado. Senhor, eu sou socorrista, como é que o senhor chama? O que está acontecendo? Você está sentindo o quê? É eu verbalizar para ver a resposta dele para mim ver se ele está sabendo onde o senhor mora, se aquilo está corretamente informado. Terceira coisa, a resposta motora. Eu vou segurar a vítima pelos ombros e chamar 3 vezes. Essa vítima talvez vai abrir os olhos, ela vai levantar os braços, ela vai ter uma movimentação motora. Tá? Então, neste momento, nós vamos considerar a consciência do paciente de forma mais abrangente, sem levar em conta os níveis de consciência. Tá? Então, nós vamos considerar a consciência do paciente, né, de forma mais abrangente, no geral, para saber ali, ter uma noção se aquela vítima vai evoluir com um nível de inconsciência ou se ela já está no nível de consciência. Então, basicamente, a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, ela é a avaliação do nível de consciência, que é a escala de Glasgow e Coma de Glasgow. E aí, em qualquer atendimento de pré-hospitalar, principalmente, mas não só o pré-hospitalar, assim como o intra, nós temos princípios e prioridades. O que são os princípios? São os protocolos, as guidelines que nós seguimos, que os serviços de saúde seguem para poder fazer, para aquela equipe ser treinada, né, e dar a continuidade de fazer aqueles atendimentos naquele local. Por exemplo, no pré-hospitalar, nós temos protocolos de ACLS, BLS, PHTLS, que é especificamente trauma, né? O ACLS ele já é mais voltado para a parte clínica, principalmente de parada cardiorrespiratória. Então, isso são os princípios, né? É o que é melhor para a sobrevida daquele doente. O que eu posso fazer, o que eu tenho aqui de recurso no meu alcance para me poder fazer certinho para poder melhorar a sobrevida daquele paciente. É eu seguir o ABCDE, é eu seguir o SAMPLA, é eu fazer primeiro um acesso venoso, é eu olhar os sinais vitais. Então, isso é princípio. As prioridades, né, elas são variáveis. Elas vai ser a prioridade que eu disse no início da aula, da avaliação primária. O que eu preciso fazer a princípio para me poder tirar aquela vítima daquele sufoco, daquela situação crítica, né? Eu vou verificar a situação existente, eu vou verificar a condição do doente, a base do conhecimento do socorrista, os equipamentos disponíveis. Isso aí está no PHTLS até a 8ª edição, esses 4 itens, esses 5 itens. Porém, houve uma mudança, que eu vou falar mais na frente, do PHTLS 9ª edição. Eu vou explicar isso melhor. Então, a prioridade vai depender se aquele socorrista, né, ele tem capacidade para poder fazer aquele tipo de atendimento, se ele tem equipamento disponível, ele precisa de um CAD, ele tem um CAD, ele precisa da prancha do colar cervical, ele tem aquele material suficiente para poder atender aquela vítima, né? E da condição do doente. Se
se aquele doente está consciente, se está inconsciente. Então, isso é prioridade. Eu tenho que saber as minhas prioridades para me poder seguir com os meus princípios de atendimento. Então, para isso, eu vou verificar a situação. A situação, ela envolve todos os fatores em uma cena que podem determinar qual atendimento será prestado a esse doente. Então, esses fatores, eles vão incluir, por exemplo, perigo no local, tem um risco de desmoronamento do barranco, né? Ou tem um risco de explosão, né, daquele veículo, daquele automobilístico. Número de doentes envolvidos, para me socorrer, eu tenho que saber se eu preciso, né, até para me pedir ajuda, quantas vítimas, são várias vítimas, acidente de múltiplas vítimas, vocês vão ver isso em outros treinamentos que vocês vão fazer, talvez, para socorristas. Eu acho que eu não consigo abordar isso tudo com vocês aqui, porque a carga horária ela não é tão grande, então não dá tempo, né? Mas isso aqui tudo vocês podem buscar cursinhos, até no próprio YouTube vocês conseguem ir mais a fundo nessa área, tá? Vale muito a pena vocês terem esse tipo de aprendizado. A localização do doente, a posição do veículo, os problemas de contaminação, materiais perigosos, incêndio ou risco de incêndio, o tempo, está chuvoso, está ensolarado, tem risco de cair trovoada, né? A segurança e controle da cena pela polícia, a polícia, é o que eu falei, a ajuda sempre é bem-vinda. Não deixem de buscar ajuda precocemente. Tá? Se eu preciso de uma polícia, eu já vou ligar imediatamente e vou avisar que eu preciso dela naquele local. Não vamos ser super-heróis. O tempo, a distância em relação ao atendimento médico, né? Qual que é mais viável? Esperar algum atendimento avançado chegar naquele local para poder estar fazendo aquele atendimento, ou o tempo daquele local que eu estou, né, com atendimento básico para o hospital é menor para chegar lá e ser atendido rapidamente na sala vermelha. Então, isso tudo entra dentro da situação. É eu ter esse pensamento crítico, né? Essas preferências aí críticas para poder eu seguir os princípios e fazer com tudo com segurança, tá? Vocês podem ver aí no slide que entra também o número de socorristas, né? E outros possíveis ajudantes no local. Entra curiosos, que é o que mais amparamos no pré-hospitalar. Transporte disponível no local. Entra também os transportes disponíveis à distância, ou seja, helicópteros, ambulâncias, aeronaves. Às vezes é um atendimento que precisa do bombeiro, do suporte básico, do suporte avançado, da polícia civil, talvez até mesmo da defesa civil. E aí, naquele local, o suporte avançado já aciona, né? A regulação médica já vai acionar um transporte aeromédico, ele nem chega aí para o hospital daqui da cidade, já vai diretamente para o hospital de referência, aquele quadro dele específico. Então, isso tudo entra na situação. E aí, a condição do doente, né? Esse doente, ele sofreu, foi uma batida de carro, como é que foi essa colisão? Foi colisão frontal, foi colisão lateral, o para-brisa está trincado, que é o olho de... aquele para-brisa trincado, nós socorristas chamamos de olho de boi, né? Aquilo ali é sinal de múltiplas fraturas de crânio, é vítima grave. O dia ensolarado ou de calor, muito quente mesmo, sem tráfego na estrada, ou é uma estrada muito movimentada, eu preciso acionar talvez o consórcio daquela BR que eu estou ali, né, atuando para poder paralisar o trânsito, sinalizar o trânsito, para poder socorrer com segurança. E aí o manejo vai entrar no seguinte, o doente examinado dentro do carro, né, talvez ele precise até de uma intubação a princípio, né, às vezes a USA está no local, o suporte avançado, ele vai já adiantar aquela intubação precoce até o bombeiro chegar no local para fazer o desencarceramento daquela porta, poder retirar aquela vítima rápido, né. O colar cervical talvez só vai ter que ser aplicado, não vai poder fazer uma intubação, não vai poder remover do carro, né? Eu não vou poder imobilizar ele a princípio, ou não tenho CAD, eu preciso do bombeiro para poder vir com o CAD para fazer a retirada daquela vítima,
né? Que é um dispositivo de imobilização de coluna cervical para vítimas conscientes de trauma. Então, é tudo esse contexto, né? É um doente transportado para o hospital, qual hospital que ele vai, né? O hospital de Itaúna, ou é Belo Horizonte, é João 23, de Divinópolis, e a avaliação física realizada. Então, isso tudo entra na condição do doente. Então, entra as minhas preferências dentro desses tópicos. A situação 2 que podemos ter também na condição do doente seria, por exemplo, a preocupação com o incêndio, né? O carro está com vazamento de gasolina, tem risco de explosão. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu tenho que realizar uma técnica rápida de remoção, o doente é afastado a uma distância significativa do veículo, a avaliação física ela tem que ser realizada, o doente transportado para o hospital. Então, são situações que o PH-TLS mostra de como que deveremos agir, ou seja, é um protocolo, né, europeu que é seguido, que é um princípio que você, né, com a sua preferência, você deve avaliar a sua preferência para seguir esse princípio. O PH-TLS ensina isso. Bom, nessa situação aí, a preocupação com incêndio, o que eu posso fazer? Fazer uma retirada rápida daquela vítima daquele veículo. Se eu tenho segurança e condições de fazer aquela retirada rápida, eu vou retirar aquela vítima rápido e vou arrastar ela, né, a distância significativa daquele veículo para não me colocar em risco e ao risco da vítima de morte. Tem outra situação em questão da condição do doente, é que a casa totalmente tomada por chamas. Fomos acionados, né, por um incêndio, o bombeiro estava em atendimento. Isso aconteceu em Itaúna, inclusive no Jardim Marinho. Eu estava presente nessa ocorrência, a USB foi acionada, cheguei lá, eu já pedi a ajuda do bombeiro, pedi a ajuda da polícia e pedi a ajuda da USA. Foram os 3 veículos, os 4 veículos para lá, e nós chegamos lá, o doente estava incapaz de se mover, exatamente nessa situação, a casa toda enfumaçada, o bombeiro teve que entrar primeiro, né, naquela residência, porque eles têm todo o EPI, o aparato ali de incêndio, então eles que entraram, retiraram a vítima imobilizada e levaram para a nossa ambulância para nós dar seguimento no atendimento, tá? Então, isso tudo entra nas condições do paciente. Qual a condição que aquele paciente está me trazendo para mim poder, né, utilizar os meus princípios, mas também quais as minhas preferências. Então, isso é muito importante você saber no pré-hospitalar. E aí tem um outro exemplo da situação 4, só para vocês entenderem, né? Vocês lendo os slides, vocês vão entender melhor, que é, por exemplo, uma situação de confronto com o agressor ou inimigo, né? Às vezes é uma briga de um assassinato, alguma coisa assim, briga de família, isso é muito comum acontecer, né? Às vezes um policial, né, com ferimento por arma de fogo no joelho, sangramento significativo, isso acontece, pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Avaliação à distância, né? O PH pede, inclusive, se você tiver um binóculo, não é a nossa realidade, mas avaliar a distância. Eu não vou chegar naquele local para socorrer o policial que nós fomos acionados para ele, sem ter mais equipe militar no local, ou talvez até do corpo de bombeiro, tá? Então, eu tenho que ver a presença de outros ferimentos naquela vítima, que foi, né, uma busca ali de polícia com o bandido, por exemplo, então foi uma troca de tiros, né? O doente ele é capaz de disparar a arma de fogo, por exemplo, ou a vítima, o agressor, ele pode estar naquele local e ter risco de disparar aquela arma de fogo naquela vítima, que isso acontece. Eu já ouvi falar, graças a Deus nunca parei, mas muitos amigos de SAMU de Belo Horizonte, que eles estavam fazendo atendimento da vítima, o agressor chegou e ameaçou a equipe em parar de fazer o atendimento, que ele ia matar a vítima. Isso acontece, talvez não no nosso meio, mas talvez acontece, tá? Acontece coisas absurdas na nossa região, vocês não fazem ideia. Então, nós temos que estar muito atentos nessa questão das nossas preferências e juntamente com os princípios. Isso mais para poder
ilustrar, para vocês entenderem o que é a condição do doente. Então, pessoal, fundamentos do conhecimento do socorrista, né? A gente tem que ter, saber qual é a minha capacidade, o que eu tenho de conhecimento para aquele tipo de ocorrência, para aquele tipo de atendimento ou aquele tipo de vítima, né? Eu sou uma pessoa que tem um nível superior, tenho vários cursos de pré-hospitalar, mas eu trabalho no suporte básico. Eu tenho condições, me permite, o serviço me permite utilizar esses recursos que eu tenho até um suporte avançado chegar? Se eu tiver, eu vou fazer. Então, é isso. Fundamentos do conhecimento do socorrista é exatamente isso. Equipamento disponível. Eu tenho equipamento disponível para poder fazer aquele tipo de atendimento? Se não tenho, eu já pedi ajuda, lógico, eu vou aguardar o serviço que vai ter para poder fazer aquele tipo de atendimento, como, por exemplo, o desencarceramento de um veículo, um bombeiro que tem, então eu não consigo fazer nada. Talvez só vou lá segurar a cabeça da vítima, colocar o colar cervical, explicar para ela que o corpo de bombeiro está chegando, manter a calma, né, e aguardar, infelizmente. Então, vou fazer de acordo com as minhas preferências. Então, os componentes do pensamento crítico no PHDLS. O que ele nos ensina no pré-hospitalar, na avaliação primária? Eu vou, primeiramente, avaliar a situação, avaliar o doente, avaliar os recursos disponíveis, analisar as possíveis soluções, escolher a melhor resposta para manejar a situação do doente, desenvolver o plano de ação, incluir o plano de ação, reavaliar a resposta do doente no plano de ação, fazer todos os ajustes necessários ou alterações do plano de ação. Continuar com os passos 8 e 9, que essa fase de atendimento seja concluída, ou seja, reavaliando sempre a resposta do doente, fazer todos os ajustes necessários, avaliar aquele Glasgow, eu falo que o Glasgow, ele é didático, ali simultaneamente você tem que estar avaliando aquele doente para ver o nível de consciência dela. Então, o PH-ATLS nos ensina que temos que ser, né, proativos, ter pensamentos críticos para poder trabalhar no pré-hospitalar, para poder atender esses tipos de doentes, vítimas ou pacientes. Então, passos do pensamento críticos, né? Eu vou avaliar primeiramente o que está acontecendo, o que precisa ser feito, quais os recursos necessários para alcançar aquele objetivo, aquele atendimento, salvar aquela vítima, né? E aí eu vou avaliar a cena, vou identificar todos os perigos, tanto do doente quanto ao socorrista, a condição daquele doente, está consciente, inconsciente, né? A agilidade necessária para resolver aquele problema, a localização do atendimento, por exemplo, o deslocamento, né, também até a chegada daquele hospital, se está longe, se está perto, se eu tenho que chamar algum outro recurso, número de doentes na cena, número de veículos de deslocamento necessário, necessidade de deslocamento mais rápido, por exemplo, eu preciso de um helicóptero, tem condições de acionar, ele vai chegar em 15 minutos, vamos aguardar naquele local, né? Destino do doente para atendimento adequado. Não resolve levar esse doente, né, para um local, por exemplo, Manuel Gonçalves, se ali não tem cirurgias neurológicas, cirurgia cardíaca. Então, tem que levar essa vítima para o local de acordo com a necessidade dela. Então, a avaliação primária nada mais é que a abordagem inicial ao paciente, né? É identificar as lesões com risco de morte e realizar as manobras de reanimação de forma coordenada. Se é uma vítima clínica inconsciente, é eu seguir o protocolo de atendimento daquela vítima para que seja bem sucedido o seu atendimento, tá bom? Então, de acordo com as competências técnicas da equipe. Então, se eu sou suporte básico, eu sei os protocolos, sei atender os protocolos, eu vou fazer o protocolo, tá bom? Então, a avaliação primária nada mais é isso. Então, essa avaliação inicial,
faz parte da avaliação do paciente, como já dito, né? O cliente que tem por finalidade identificar e corrigir imediatamente as situações de risco de vida relacionadas às vias aéreas, à respiração e à circulação. Então, vai começar a avaliação inicial logo que entrar em contato com o paciente. Então, a partir do momento que eu avaliei a cena, estou de EPI, estou com o paciente, eu vou iniciar esse atendimento do ABCDE, que é a avaliação primária. Não, lembrando que tudo que vimos anteriormente, avaliação da cena, essa análise crítica, esse pensamento crítico, condição do doente, situação, qualificação da equipe, recursos disponíveis, também faz parte da avaliação inicial, principalmente para o regulador médico. Na hora que o regulador recebe a ligação, né, o chamado da urgência, ele já vai avaliar por telefone isso tudo, para poder despachar a equipe adequada. A equipe, na hora que entra na ambulância, ela já vai raciocinar aquele mecanismo, né? Aquele mecanismo de trauma que foi passado para ela, ou aquele caso clínico, aquele quadro clínico que foi passado para eles, para a equipe, o que pode estar acontecendo, né? Vou imaginar o seguinte: você não é um acidente automobilístico, moto com carreta, eu já vou sair dentro da ambulância pensando, meu Deus, moto com carreta, eu posso esperar uma vítima de politrauma, uma vítima já inconsciente, uma vítima com decretação de órgão, uma vítima, né, talvez que nem esteja mais no local. Então, tem que imaginar tudo isso. Isso entra na avaliação primária. Porém, a avaliação primária exata no paciente vai começar a partir do momento que eu estou nela. Tá? Em evolução do ATLS junto ao PH-ATLS, então o ATLS é um protocolo, né, europeu de trauma de paramédicos e enfermeiros. Então, ele junto com o PH, que também faz parte de um protocolo europeu, porém o PH-ATLS é do atendimento pré-hospitalar de trauma, né, especificamente trauma, o ATLS é trauma e clínico, então os dois juntamente após o acidente familiar, né, o cirurgião ortopedista em Nebraska, nos Estados Unidos, ele teve essa ideia, né, de iniciar um protocolo de atendimento, porque ele viu a importância de seguir uma sequência de atendimento para essas vítimas de trauma. Tá? Ele viu tanto que o pré-hospitalar, a gente viu no início a história do pré-hospitalar, tanto é que eu pedi para vocês para fazer um resumo dessa história do pré-hospitalar do material enviado, e também enviei o PH-ATLS numa edição, que é o mais atualizado para vocês, eu enviei o 8º, mas eu enviei o 9º, para vocês verem que a história do passado, presente e futuro no PH-ATLS é muito interessante. É muito bacana nós, da urgência e emergência, sabermos que e como isso tudo começou. Então, o PH-ATLS capítulo 1 é exatamente para vocês lerem ele, para vocês entenderem como que surgiu tudo isso. Vocês vão vai saber melhor do assunto, vocês não ficarem tão perdidos. E aí, eles, né, viram a necessidade desse protocolo, criaram o ABCDE, né? E aí, o ABCDE, ele é utilizado em vítimas de traumas, né? E o CABD primário, ele é utilizado no caso de vítimas inconscientes, principalmente clínico. Vítimas, né, que está em parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Então, o C significa circulation, né, que é a circulação espontânea, né, controle de hemorragias e circulação, e controle de hemorragias e circulação espontânea, né. O A, ele significa significa il-rei, isso. Não é Arway, não. Rio-Rei, que fala. Então, o A é controle, abertura de vias aéreas e controle, abertura de vias aéreas e controle
da coluna cervical. Então, no A, eu vou verificar se essa vítima está consciente, se ela está me respondendo, se ela está respondendo, ela está tendo uma boa ventilação, e aí eu vou fazer já o controle da coluna cervical e vou colocar aquele colar para poder manter aquela coluna estabilizada. E aí o B significa Brender, né, que é respiração, uma boa ventilação, ventilação adequada. Então, se eu tenho C, né, se eu tenho A, né, as vias aéreas ali, abertura de vias aéreas, vítima conversa comigo e, consequentemente, possa ser que eu tenha uma boa ventilação, uma boa respiração. Então, no B, eu vou avaliar a respiração do paciente. Eu vou avaliar, fazer ausculta pulmonar para ver se tem estridores, se tem algum ponto, algum tipo de comprometimento pulmonar, que possa fazer evoluir essa vítima, né? A evoluir numa parada cardiorrespiratória. Então, isso entra na letra B. Só que, nas vítimas inconscientes clínicas, é CAB. Por que CAB? Porque vítima inconsciente, nós vamos ver isso mais na frente em parada de cardiorrespiratória, vítima inconsciente sem pulso, eu vou fazer compressões torácicas. Nessa época do PHTLS de 2017, de sétima edição para trás, ele preservava o CAB, ele preservava, na verdade, o ABC até em caso clínico. Porém, da sétima edição em diante, ele viu que numa parada cardiorrespiratória, a vítima não resolvia, não tinha sucesso ali com aquela vítima, né? A sobrevida daquela vítima diminuiu muito, eu utilizar o ar primeiro, que é fazer a abertura de vias aéreas e ventilar, que é o B. Então, o C é simplesmente fazer compressão torácica. Então, em vítima inconsciente, principalmente de clínico, eu vou fazer CAB. Eu vou fazer compressão torácica, verificar uma circulação, estancar o sangramento, para depois eu fazer abertura de vias aéreas, colocar uma cânula de Guedel, usar uma bolsa válvula máscara, né, que é o AMBU, para poder ventilar aquela vítima. Então, o CAB do sétimo edição do PHTLS até a nona, ela seguiu, ela não mudou esses requisitos, esses protocolos. Então, o A, em relação ao quesito de respiração, deve verificar primeiro se as vias aéreas estão liberadas ou obstruídas. Então, o A nada mais é que eu vir, abrir, né, essa via aérea, né, eu vou liberar essa via aérea com a manobra tríplice, com a mão no queixo e a outra na testa, trazendo a cabeça para trás. Isso se for vítima clínica, ok? Agora, se a vítima for traumática, eu vou fazer essa manobra John Trush, que é o do queixo. Eu vou segurar o queixo dessa vítima e eu vou abrir a via aérea. Automaticamente, um outro socorrista vai vir colocar o colar cervical para mim preservar mais essa via aérea. Se for necessário, posso usar até uma cânula de Guedel para poder preservar mais essa via aérea e ter uma boa ventilação, que aí é no B, né? A respiração está normal? Eu posso, talvez, até chegar no ouvido, no rosto, né? Utilizando, assim, você vai sentir, para você sentir o ar da boca, né? Do nariz, no seu ouvido, no seu rosto, o calor daquela respiração, né? Então, aqui está falando para você usar os 3 sentidos para checar se está respirando, que é a visão, a audição e o tato. A visão, você vai, ao mesmo tempo, agachar, ao mesmo tempo que você está sentindo a respiração na sua pele, você está vendo se ela está respirando, está tendo aquela expansibilidade torácica, né? Se aquele tórax se movimenta. Então, essa é a letra B.
Verificada a ausência de discussões respiratórias, isso aqui nós vamos ver mais na frente nas aulas sobre parada cardiorrespiratória, ok? Então, o ABCDE, vocês vão acabar vendo ele muitas vezes. Eu falo que é uma sopa de letrinha muito importante que vocês não vão poder esquecer. Isso cai em concurso público, isso vocês vão poder utilizar na vida profissional de vocês, independente se vocês não vão atuar em pré-hospitalar. Então, o ABCDE e o CAB para vítima inconsciente é de extrema importância vocês saberem. Se forem atuar em ambiente hospitalar, o CAB ele é utilizado o tempo inteiro. Então, são a sopa de letrinha que vocês têm que saber. E aí, a circulação nada mais é que verificar o pulso, né? Colocar o oxímetro para ver se ali tem uma boa perfusão, uma boa saturação. Você vai verificar a perfusão capilar, apertar a pontinha do dedo daquela vítima por 2 segundos e soltar. Se demorar a voltar à cor normal dessa perfusão capilar, essa perfusão capilar está inadequada. Ela está maior que 2. Isso já é um sinal de que essa vítima está com algum comprometimento interno do sistema circulatório. Então, se o pulso está presente, está indicando que o coração consegue bombear sangue, né? Ele está ainda em bombeamento do sangue. Ele ainda tem uma boa perfusão capilar. Ou pode ser que ele tenha pulso, mas ao mesmo tempo tem uma má perfusão capilar, tem uma sudorese. Então, isso tudo entra em sinais e sintomas do C, né? Uma boa circulação espontânea. Quer dizer que se essa vítima estiver com algumas dessas alterações, você tem que ficar atento, porque essa vítima, ela pode vir a agravar e evoluir, inclusive, para a parada cardiorrespiratória. E aí, eu vou checar pulso, principalmente em vítima inconsciente, somente em pulso central, que é pulso carotídeo. Tá? E no intra-hospitalar, eles utilizam muito o pulso femoral, mas eu utilizo o pulso carotídeo, eu acho ele o mais fidedigno. E aí é isso, a circulação é pulsos calibrosos, devem ser palpados, né? Os pulsos periféricos podem estar ausentes por priorização do órgão-alvo, coração, cérebro e rins. Sabemos que temos 3 órgãos-alvos, que são esses, né? Citados, o coração, o cérebro e os rins. Então, numa pessoa que está com uma má circulação sistêmica, esses 3 órgãos-alvos, eles vão trabalhar com eles mesmos, então quer dizer que eles vão puxar todas as necessidades metabólicas das extremidades para o centro. Então, com isso, eu não vou ter uma boa perfusão capilar, ok? Se o pulso estar ausente, quer dizer que essa vítima está em parada cardiorrespiratória. Que isso nós vamos ver à parte, porque se eu entrar em parada cardiorrespiratória aqui, vai ficar muita coisa para vocês, vai ficar muito confuso. Então, nós vamos ter uma aula só de parada cardiorrespiratória em adulto, criança, bebês e neonatos. E aí, a letra D, eu vou avaliar o nível de consciência dessa vítima, o déficit neurológico, que aí vai entrar a escala de Goma de Glasgow, ok? A escala de Goma de Glasgow, ela, inclusive, foi modificada. Ela entra agora a reação pupilar. Eu não coloquei a nova aqui para vocês conhecerem a antiga, porque eu não sei se vocês têm conhecimento dessa escala. Essa escala é muito importante, o tempo inteiro vocês vão utilizar, porque é a escala mais sucinta para nível de consciência das vítimas, tanto traumática como clínicas. Tá? Então, depois, mais na frente, eu vou falar mais da escala de Glasgow, vou passar a escala nova para vocês, que entra aqui a avaliação pupilar. E aí a gente tem que somar 0 mais 2 ou menos 2, dependendo da reação da pupila. E aí, na própria escala de Como de Glasgow, principalmente se for um trauma, se eu tiver uma escala, uma pontuação de 9, por exemplo, dessa vítima, quer dizer que esse trauma dessa vítima foi moderado. Então, uma escala de Como de Glasgow de 9 a 12 significa que esse paciente, que essa vítima sofreu um trauma moderado.
Se essa vítima estiver num Glasgow menor que 8, quer dizer que essa vítima sofreu um trauma grave. Essa vítima tem que ser imediatamente socorrida na emergência. Isso é uma emergência, tá? O médico tem que vir com uma via aérea avançada. Ele tem que fazer uma intubação orotraqueal. Então, Glasgow menor que 8 quer dizer tubou. Não esqueçam disso. Dentro do intra, como fora do intra, ok? Trauma, escala de coma de Glasgow menor que 8, intubação. Suporte avançado. Se eu não tiver suporte avançado, o básico pode utilizar uma Guedel em vias aéreas para manter a via aérea férvea e usar a bolsa válvula máscara, que é BVM, né? A sigla para poder relatar, BVM, que é o AMBU, até a chegada do intra-hospitalar ou até a chegada do suporte avançado naquele local. E aí vocês podem ver nessa escala que a abertura ocular, ela é dividida, né, na resposta observada, que no caso, se é espontânea, estímulo verbal, estímulo doloroso ou nenhum estímulo. Por exemplo, eu chamei a vítima, né? Eu fui lá, balancei ali o ombro da vítima, senhor, como é que o senhor chama? Ele abriu o olho depressa, falou o nome dele, então quer dizer que ele está com uma abertura ocular espontânea com a pontuação 4. Se eu chamei essa vítima, balancei o ombro dessa vítima, ele não teve estímulo nenhum, quer dizer que a abertura ocular teve a pontuação de 1. Da mesma forma, a resposta verbal dessa vítima, na hora que eu ali chamei, balancei o ombro, ele não me respondeu, a resposta verbal, a nota vai ser 1. A resposta motora, da mesma forma, se eu ali chamei, né, toquei os ombros, balancei a vítima, ela não movimentou a cabeça, não movimentou o braço, perna, nem nada, vai ser também 1. Então, ou seja, eu vou somar as 3, vai dar 3. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, trauma grave se foi uma vítima de trauma. Se não foi uma vítima de trauma, é uma vítima inconsciente, está em Glasgow 3, essa vítima pode estar evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, talvez está sofrendo um distúrbio metabólico diabético, por exemplo, uma hipoglicemia, porque a hipoglicemia deixa a vítima inconsciente. Então, é assim que faz a avaliação. Eu vou mandar uma escala de Glasgow para vocês também, como conteúdo, tá? A mais, para vocês estudarem e vocês entenderem a interpretar essa escala. Porque na urgência e na emergência, principalmente no profissional de vocês vão ter que saber avaliar esse paciente. Até para vocês chamarem o médico na sala vermelha ou chamarem ele no descanso. Doutor, fulano chegou pelo SAMU, estava em Glasgow 15, de repente ele está em Glasgow 8. Ele vai levantar rapidamente e vai lá avaliar a vítima. Então, a avaliação da escala de Gomo de Glasgow, ela é muito importante, principalmente para o técnico de enfermagem saber. Ele tem que saber essa escala de Glasgow. E aí, a exposição, é a letra E. Como que seria essa exposição? A letra E nada mais é que, no PH-TLS, exposição e controle de hipotermia, tá? Exposição da vítima e controle de hipotermia. Então, essa exposição da vítima, ela não pode ser feita mais na rua, tá? Ela não pode ser exposta mais ao público, até porque hoje tudo é filmado e gravado, né? Infelizmente, as pessoas estão preocupando mais em gravar e usar o WhatsApp do que em ajudar, em pedir ajuda. Então, essa vítima vai ser socorrida na rua, pranchada, por exemplo, né? A não ser que é uma hemorragia ensanguinante ali, que eu vou falar agora do X.
eu tenho que tratar, cortar aquela calça, e infelizmente eu vou ter que fazer isso na rua. Mas eu não vou despir toda a vítima, tirar roupa, tirar blusa, calça, tudo na rua. Eu vou tentar fazer aquele atendimento inicial, primário ali naquele local, levar para dentro da ambulância e dar continuidade na exposição dessa vítima. Então, tem que estar muito atento nessa questão da exposição da vítima. Nunca vou expor a vítima na rua. Vou levar ela para dentro da ambulância e mesmo eu expondo essa vítima à procura das lesões, que vai entrar na avaliação primária da nossa próxima aula, vocês vão ter que usar o cobertor térmico, porque a letra E não é exposição da vítima e controle de hipotermia. Então, tem que ter uma manta térmica dentro da unidade, né, de pré-hospitalar, para poder eu jogar em cima dessa vítima, manter o aquecimento dessa vítima. Porque a vítima de trauma, principalmente com hemorragia, ela perde muito calor, né? Ela cai a temperatura. Então, com isso, nós temos que tentar manter a temperatura daquela vítima adequada. E aí, pessoal, resumindo, né, para não ficar muito confuso, nós vamos falar mais disso à frente, vamos fazer exercícios sobre isso. Até a 8ª edição do PH-TLS, nós tínhamos o ABCDE. A 9ª edição, inclusive vocês vão ver no PH-TLS, 9ª edição, que foi enviada por e-mail de vocês, que o X, ele entrou para tratamento de hemorragias exsanguinantes, tá? Hemorragias graves, extensas, que precisam talvez de torniquetes. Nós vamos falar de torniquete e ferimentos, aula de ferimentos, tá? De sangramento. Então, o que acontece? Essa hemorragia grave, ela tem que ser tratada. Estudos mostraram que ela tem que ser tratada primeiro antes de eu tratar o A. Então, porque antes eu tratava o A, tratava o B e ia para o C. As hemorragias graves eram tratadas na letra C. Por quê? Porque o C não era controle, circulação, manutenção da circulação e da perfusão dos órgãos, controle de hemorragia e circulação. Então, a letra C era exatamente o controle de hemorragia dessas fraturas, dessas vítimas. Então, agora não, agora foi modificado. Se eu tenho uma vítima de politrauma, principalmente uma amputação, eu vou tratar a amputação para depois eu ir para o A, liberar vias aéreas, colocar o colar cervical, ver o B, ventilar se for preciso, colocar oxigenoterapia por máscara ou catéter, para depois eu ir para o C, colocar uma oximetria, verificar a perfusão capilar, se está adequada, para depois eu ir para o D, verificar a avaliação neurológica dessa vítima, né? Ver se ela está consciente, a escala de Glasgow dela, se é 10, se é 12, se é 15, se é 14, se é 8, para mim ver que tipo de trauma que aquela vítima teve. Né? Até para saber essas preferências, isso é uma preferência, para saber quais os princípios que eu vou utilizar e qual o destino que essa vítima vai ser encaminhada. E aí entra a letra E, que eu expus para tratar aquela hemorragia grave, mas porém preciso expor novamente à procura de outras lesões que pode ter acontecido, inclusive lesões torácicas, né, traumáticas. Talvez é uma lesão interna, eu não consigo ver visivelmente, mas eu preciso, talvez, cortar a camisa, ver simetria de tórax, fazer a ausculta pulmonar, né, verificar a expansibilidade. Por quê? Porque essa vítima pode estar com tamponamento cardíaco, ou talvez com pneumotórax, e evoluir para a parada cardiorrespiratória. Talvez ela precise de fazer uma punção, uma paracentese, uma toracentese naquele local, pelo suporte avançado de vida, para poder ela voltar a respirar melhor. Aquele Glasgow dela vai até subir, né? Melhorar. Então, nada mais é X, A, B, C, D, E. Vocês vão fazer atividades sobre isso. E aí, paciente, nós até agora falamos de vítimas inconscientes, tá?
que é o CAB, e aí entrei no XABCDE já para vocês ir acostumando. Então, no paciente consciente, né, com problemas clínicos, sem trauma nenhum, que agora nós vamos falar de vítimas clínicas conscientes, eu vou iniciar uma entrevista com essa vítima. Depois que eu fiz, né, a avaliação de cena, cheguei até a vítima, socorri, fiz o ABCX, ABCDE, né, eu vou fazer uma entrevista com aquela vítima. Vou perguntar o nome, vou perguntar problemas de saúde, vou perguntar uso de remédio, vou fazer várias perguntinhas e, ao mesmo tempo, vou olhar sinais vitais, tá? Eu vou colocar uma oximetria, que inclusive eu já posso fazer isso na letra C, quando eu estou fazendo a avaliação uniprimária do ABCDE, examinando, né, fazendo o exame físico dessa vítima, da cabeça aos pés, que é crânio caudal, então eu tenho que fazer essa avaliação nessa vítima consciente, principalmente muito bem feita. Apalpar cada detalhe, o osso, para ver se eu vejo crepitação, é fazer exatamente um exame físico. Eu creio que nós vamos ter depois, mais na frente, né, uma aula prática, né, de trauma, de mobilização, e aí vocês vão aprender o ABCDE naquela prática, e inclusive o exame físico, verificar lesões dessa vítima imobilizada. E aí eu vou verificar essa consciência, né? Ao mesmo tempo, eu posso perguntar às pessoas que estão em volta, ou alguém da família, né? Os problemas de saúde, se aquela vítima não sabe me passar, às vezes é uma vítima confusa, que não se consegue, ela está consciente, mas ao mesmo tempo ela tem período de confusão mental, ela não consegue me falar uso de medicamentos, não consegue me falar alergias, né? Um problema de saúde que ela já passou, cirurgia, então eu tenho que estar fazendo essa entrevista com a família ou as pessoas terceiras no local. E aí eu vou fazer o que eu falei a princípio, né? Assegurar a abertura das vias aéreas, verificar a respiração e pulso carotídeo, né? Verificar a presença de hemorragia, providenciar assistência em qualquer uma das alterações encontradas. E aí, ver, ouvir e sentir, isso ainda não saiu, né? Teve uma época que tiraram ver, ouvir e sentir, né? Que é os três órgãos sentidos, que é a visão, a audição e o olfato, né? Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, eu tenho que sentir na minha pele a respiração, eu tenho que ver a expansibilidade, né? E sentir também aquela expansibilidade, ver que ele está ventilando, que o tórax está assimétrico, né? Tem uma boa amplitude. Então, eu vou avaliar isso tudo na vítima também, consciente e clínica. E aí, para a vítima, né, inconsciente em problemas clínicos, sem trauma, a primeira coisa que eu vou fazer é o CAB. Verificar a responsividade, chamar, senhor não me respondeu, vou checar pulso. Eu tenho poucos segundos para checar pulso, até 10 segundos para checar pulso carotídeo, e aí eu vou examinar esse paciente em busca de sinais de alterações talvez encontradas, né? Buscar sinais de natureza de emergência. É uma vítima parada? É uma vítima não parada, mas porém está inconsciente? Vou fazer uma glicemia capilar? Quem sabe essa vítima é diabética, usa insulina? Eu preciso fazer uma glicemia para ver se é uma hipoglicemia, se é uma hiperglicemia. E aí eu vou verificar os sinais vitais, se possível. E aí agora nós vamos entrar em paciente consciente com caso de ferimentos, né? Eu vou observar primeiramente o motivo ou o objeto causador do ferimento. Foi facada, né? Foi tiro, tem orifício de saída, de entrada. Você tem noção se foi o calibre 22, se foi calibre 36? Isso tudo vocês aprendem no PHTLS. Não deixem de ler esse livro, de ver. Cada dia vocês olham um capítulo, né? Para vocês, por curiosidade, para vocês terem noção, saírem, vocês com PHTLS, vocês vão sair na urgência e emergência lá na frente. Vocês vão ter muito mais noções de urgência e emergência.
Disso tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ter uma análise crítica no final do curso, vocês vão falar, puxa vida, aprendi muita coisa com o PHTLS. Entrevistar o paciente também, né, é de extrema importância, verificar a característica de respiração, presença de sangramento, é o ABCDR. Então, o ABCDR está o tempo inteiro presente em qualquer que seja a vítima, tá? Qualquer que seja o ferimento, que seja trauma, que seja clínico. Em clínico, a gente vai entrar no CAB, principalmente em vítima inconsciente. Eu tenho que realizar um exame físico, né, segundo a queixa principal do paciente. Se for uma dor abdominal, eu tenho que fazer a extensão daquele abdômen, né? Cortar aquela camisa ou levantar aquela blusa, se possível. Verificar se tem hematomas, sinais de hematomas naquele abdômen, se tem, né, tipanismos, quando eu faço aquele sinal de tipanismo no abdômen, ou se tem um abdômen distendido, ou se é muita dor abdominal. Se for um acidente automobilístico, por exemplo, essa vítima pode ter tido uma lesão de baço, ou talvez de fígado, talvez até de intestino, das vísceras, por causa do cinto de segurança, dependendo da gravidade do acidente. Vou verificar aqui também os sinais vitais e vou completar a entrevista para obter o histórico do paciente, né? Fazer um exame bem detalhado, isso é muito importante. O exame físico ele é muito importante, principalmente em vítima de trauma, tá bom? Para a vítima inconsciente, mesma coisa. Não, a gente vê que o princípio, ele não modifica. O que modifica é a minha preferência em que eu tenho que fazer primeiro. No caso da paciente inconsciente por trauma, eu vou observar o motivo, o objeto causador daquele ferimento, né? Eu vou interrogar o pessoal em volta. Por que o pessoal agora e não a vítima? Porque ela está inconsciente. Então, a vítima traumática consciente é bem mais fácil de ser socorrida do que a inconsciente. Principalmente se for uma vítima de ferimento por arma branca ou arma de fogo, tá? Então, eu tenho que interrogar o pessoal ao redor para saber o motivo daquela ocorrência, né? O que aconteceu, para mim saber o risco de vida daquele paciente. E aí, nesse caso aqui, eu vou fazer um ABCDE, né? O XABCDE. Essa é a diferença da vítima traumática para a vítima consciente traumática e inconsciente traumática. A vítima inconsciente traumática, eu vou fazer o ABCDE, né? Eu vou verificar, estabilizar a coluna cervical, colocar um colar cervical, verificar a respiração, se precisa de oxigênio, se precisa de uma intubação, a circulação espontânea, ver se tem uma boa perfusão, né? Se essa vítima está com algum sangramento, risco de sangramento interno, o nível de consciência, escala de Glasgow, para saber o tipo de trauma, se foi grave, moderado ou leve, e a exposição, procurando as lesões, se foi por arma de fogo ou por arma branca, ok? Então, essa é a diferença. Vítima clínica inconsciente, eu vou fazer o CAB. Vítima de trauma inconsciente e consciente, eu vou fazer o ABCDE, o XABCDE. Então, vítima inconsciente clínica, CAB. Vítima consciente clínica, às vezes dá para me fazer o ABCDE. É o mais viável, tá? Vou fazer o ABCDE. Agora, vítima traumática, tanto clínica como vítima traumática, desculpa, tanto inconsciente como consciente, ela é o XABCDE. A avaliação é essa. Algumas vezes, né, a natureza da emergência, problema clínico, né, ou trauma daquela vítima, pode não estar claramente definido. Isso é muito comum acontecer. Às vezes eu chego no local, não sei o que aconteceu, a pessoa não consegue saber, o agressor não está mais no local, por exemplo, ou aquela vítima já está evoluindo para uma inconsciência e não tem ninguém para me dar informação. Então,
Às vezes é um doente que caiu, sofreu uma queda de própria altura, mora sozinho, ninguém sabe falar o que aconteceu. Então, buscar, né, interrogar, buscar alguém, por ajuda de alguém, entrevistando para obter dados sobre as condições anteriores desse paciente, né? E o exame físico bem detalhado, juntamente com essa entrevista, ela vai nos proporcionar um grande conhecimento no momento da emergência. Então, isso é de grande ganho para essa vítima da urgência e da emergência, ok? Não pode esquecer isso. É um conjunto de coisas, é uma análise críticas, né? Crítica que eu tenho que fazer daquela cena, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber também as minhas preferências dentro do princípio do meu protocolo ali, que eu posso seguir, né? E juntamente com tudo aquilo envolve uma entrevista, né, de sinais vitais, exame físico, isso tudo entra na avaliação primária juntamente com a secundária para fazer um bom atendimento de vítimas da emergência e da urgência. Então, de forma organizada, para vocês, né, não ficar tão perdidos, que a aula é um pouco extensa, primeira coisa, eu vou avaliar o local, né? Depois, no local seguro, eu vou avaliar, né, fazer uma avaliação inicial do paciente. Você vai ver se ele está inconsciente ou consciente, ou se está seriamente ferido, né? Ou se ele está, né, com problemas graves de saúde, né, casos clínicos mais sérios. Terceira coisa, avaliação dirigida. Eu vou saber tipo de traumas, problemas clínicos envolvidos ali naquela vítima. Quarto lugar, a avaliação mais detalhada. Essa avaliação, se possível, se não tiver risco para mim, né, para mim fazer essa avaliação, se eu conseguir fazer esse exame físico, é o exame da cabeça aos pés. É o céfalo-caudal que a gente fala. Então, essa avaliação detalhada, ela é de extrema importância para aquela vítima de primeiros socorros. E a quinta, né, opção aí é dar continuidade da avaliação. Então, essa avaliação do paciente, ela é sempre momentânea. Eu não vou avaliar essa vítima, fazer o ABCDE, olhar o Glasgow, os sinais vitais, escolher aquela entrevista de história sampla e exame físico e parar por aquilo ali, não. Até o destino do hospital, eu tenho que manter conversando com aquela vítima para avaliar se o Glasgow dela está rebaixado ou não. Muitas das vezes pode acontecer daquela vítima estar rebaixada e ela estar tendo melhora porque você está, né, por você ter feito certos tipos de atendimento nela. Talvez só de ter ofertado um oxigênio, de ter pego um acesso venoso, está correndo já um volume, aquela vítima já está redobrando a consciência, melhorando a hipóxia, porque a hipóxia nós sabemos que é uma das principais causas de evolução para a inconsciência, confusão mental e inconsciência. Então, às vezes, só de você dar volume e oxigenoterapia, aquela vítima vai estar melhorando o Glasgow. Então, essa avaliação ela é momentânea, tá? Ela é didática, eu não vou parar, fazer aquilo ali e parar. Eu tenho que saber, desde o princípio, o que está acontecendo, até a chegada do hospital. Até porque lá no hospital eu preciso passar para aquele médico que está me recebendo o ocorrido até o que você fez e até a chegada do hospital, o que aconteceu. Então, a nossa função no pré-hospitalar ela é de extremamente importância. Nós temos que ter essa avaliação crítica, essa proatividade, para poder fazer esse atendimento pré-hospitalar. Então, ao tentar obter informações, você deverá lembrar que a atribuição inicial é cuidar dos problemas que ameaçam a vida do paciente com segurança. Eu falo isso o tempo inteiro. A segunda atribuição é identificar e cuidar de qualquer ferimento ou problema clínico grave do paciente. A terceira atribuição é controlar continuamente o paciente, identificando alterações em seu estado. Então, a avaliação primária no todo de uma vítima de pré-hospitalar, seja ela clínica ou traumática, é iniciar, cuidar dos problemas que ameaçam a vida daquele paciente, tem risco, né, para ela, tem que pedir ajuda com alguém que vai solucionar aquele problema,
Aí depois eu vou identificar e cuidar daquela vítima, né? Tratar aquele caso clínico, ofertar um oxigênio, pegar um acesso venoso, fazer uma medicação para a dor que seja, né? Ou fazer uma embolsação de membro, fazer um garroteamento de membro para poder acessar aquela hemorragia. E a terceira atribuição nossa é controlar esse paciente ali momentaneamente, dar continuidade daquele paciente. Eu não vou parar por ali, tá bom? Eu vou dar sequência naquele atendimento para ver se aquele estado foi melhorado ou se teve uma piora do quadro daquela vítima. Então, a atualização do PH-TLS por medição, ele relata o seguinte, né? Que, primeiro, eu vou ver a condição doente, né? Esse paciente foi ferimento por arma branca, foi por arma de fogo, como que eu vou chegar naquele local, né? Ele está preso nas ferragens, eu vou tirar ele da ferragem, é o mais adequado? Eu consigo retirar? Eu tenho equipamento para aquilo? Eu posso entubar aquela vítima naquele local encarcerada, eu posso fornecer o oxigênio, posso colocar um colar cervical e manter ela a calma daquela vítima, ficar ali conversando, né, até a chegada do socorro especializado. Em segundo lugar, é a situação, que foi muito bem falado, que inclusive eu mostrei vários casos, né, para vocês entenderem o que é a situação, né? Ou seja, aquela porta abre, né? A porta vai abrir, mas vou precisar de serrar. Ou, às vezes, a porta não vai abrir, a cena está até insegura, né? Uma zona quente, um risco de explosão, por exemplo. Eu tenho que esperar a defesa civil, esperar o bombeiro, que geralmente é o bombeiro que entra em zona quente. Eu tenho que esperar o bombeiro chegar para a zona ficar fria, para me poder adentrar e atender aquela vítima. Então, a situação é a situação do contexto no geral, daquela ocorrência no geral, tá bom? Em terceiro lugar, ele relata a qualificação da equipe. Aquela equipe, né, a conduta dela vai ser adequada para socorrer aquela vítima? Ou ela precisa de um suporte avançado junto com ela, né? Pode ser que eu precise entubar aquela vítima imediatamente, eu não tenho suporte para isso, mas aí a USB, ela tem um suporte básico, né, que é a USB, ela tem a cânula de Guedel para a vítima inconsciente, então ela tem capacidade de colocar aquela cânula de Guedel. Então, isso é muito importante, a qualificação dessa equipe é muito importante para o atendimento dessas vítimas. Os recursos disponíveis, né? Eu tenho ferramenta para fazer, eu tenho uma cânula de Guedel para poder utilizar, eu tenho um CAD para poder retirar, eu tenho a prancha, colar cervical, quais os recursos que eu tenho para poder salvar aquela vítima? Isso entra em recursos disponíveis. E aí, essa é a diferença do PH-TLS, da atualização do PH-TLS nona edição para o PH-TLS oitava edição, que é o quinto tópico que eu deixei em negrito, que é os protocolos locais. O PH-TLS oitava edição, ele não relatava de protocolos locais, ele não preocupava com as situações de protocolos locais. Ele preocupava só com esses 4 primeiros tópicos, que é a condição do doente, a situação, a qualificação da equipe e os recursos disponíveis. Então, o PH-TLS na missão estudou, viu que é de extrema importância também para um bom, excelente atendimento de vítimas traumáticas ou não, aquela instituição ter um protocolo, né, um princípio adequado para socorrer aquela vítima, né? Isso vai depender da cultura daquele local, né, da equipe, né? Às vezes é uma equipe que não é treinada, uma equipe que não tem conhecimento em pré-hospitalar, está ali, entrou de gaitada, por exemplo, e não quis fazer nenhum curso, não buscou ajuda ainda, né? Não fez nenhum BLS, não fez nenhum recurso de pré-hospitalar. Até mesmo porque o APH, né, o PH-TLS, ele não é bem seguido aqui no Brasil. Né? O SAMU brasileiro não segue de fato nem o Corpo de Bombeiros o PH-TLS, porque ele é um protocolo europeu. Então, é diferente nos Estados Unidos
o atendimento pré-hospitalar para aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, eles seguem o PHTLS à risca. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui, esses 5 toques, lá é seguido. Talvez aqui não é seguido. Por quê? Porque, por exemplo, recursos disponíveis, não tem uma ambulância muito bem equipada, ou a qualificação da equipe é ineficaz, a equipe não tem condições, né, de ser treinada. A instituição local, a cultura dela não permite seguir aquele protocolo de PHTLS. Então, isso tudo é muito importante a gente levar em consideração também, tá? Nós temos que estudar, temos que buscar coisas novas, ter conhecimento para aumentarmos a sobrevida das nossas vítimas. Isso é de extrema importância vocês saberem disso. Porém, também temos que trabalhar com o que é da nossa realidade. Não resolve eu fazer um PHTLS e querer seguir a risco o PHTLS se a cultura aqui não é igual na Europa. Então, eu tenho que ter, né, seguir os meus princípios, que ele não muda, o princípio não vai mudar, mas as preferências elas vão ser variáveis, principalmente por esses 3 últimos tópicos aí, tá? Dependendo do local, da cultura, né? A situação do local pode ser mudado, até os 5 tópicos, na verdade, a condição do doente. Então, isso tudo é de extrema importância para mim ter uma boa avaliação de vítima traumática ou vítima clinicamente falando, para ter de excelente atendimento, para aumentar a sobrevida desses pacientes. Lembrando que nós somos multiplicadores do bem. Não esqueçam disso, tá? Eu aprendi isso no curso de instrutor que eu fiz com Leonardo Clemente, que nós, socorristas principalmente, somos multiplicadores do bem. Nós temos que fazer para aumentar a sobrevida e não diminuí-la, ok? E aí, para finalizar essa aula, eu deixo aqui um pequeno estudo de caso para vocês lerem e responderem para mim essas questões. Que aí, no caso, vocês vão ler com bastante atenção e vão pontuar para mim o seguinte: como você lidaria com essa ocorrência com múltiplas vítimas? Qual desses doentes tem maior prioridade? O que você contaria à mãe sobre a condição das 2 crianças? Como você lidaria com o motorista aparentemente embriagado no outro carro? Você permitiria que o motorista aparentemente embriagado recusasse atendimento? Isso é para vocês lerem e raciocinarem, tá? Porque vocês vão aprender isso mais a fundo na próxima aula. Para vocês terem, é tipo um pré-teste. Eu vou até mandar essas questões pelo Google Forms para depois que vocês assistirem essa aula, para vocês responderem ela no Google Forms, tá bom? Para vocês terem uma noção de como que está o conhecimento de vocês perante uma situação dessa. Isso é de extrema importância para vocês. Porque aí na próxima aula vocês vão aprender mais a fundo, né, como avaliar, a avaliação secundária e tudo mais. Então, vocês vão ter talvez até o mesmo estudo de caso, vocês verem o antes e depois das respostas de vocês. Tá bom? E aí, por hoje é isso. Eu espero ter, né, passado um pouquinho de conhecimento e agradeço de coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande beijo a todos e bom final de semana.